Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus nos auxilie nesta manhã sublime de luz, em que os nossos pensamentos se unem em função do bem, da harmonia, de criarmos um campo vibratório de grande alegria para todos nós. Hoje nós vamos ler O Homem no Mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consistais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivas uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens, sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com os espíritos de natureza diferente, de critérios opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que falta para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo de alma ou a sua proteção, para que obtenhais êxito com a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida e a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viver sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos: ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer-se velho semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoe. Abençoa o Espírito Protetor Bordeaux, 1863. Senhor Jesus, querido Mestre, nesta manhã sublime, rogamos o seu amparo para todos nós, que estamos nesta hora reunidos em seu nome, para buscar no Evangelho o caminho que vai nortear a nossa evolução. Que possamos, Jesus, sentirmos a grandeza do seu amor,
ampliando a nossa fé, estruturando todo o nosso pensamento no bem. Que a paz e a alegria seja constante para todos nós. Que assim seja. Meus queridos irmãos, nós vamos ver que dentro desse evangelho, o homem no mundo, é preciso saber o que é o homem no mundo e o homem do mundo. Para que eu evolua, eu preciso de reencarnar para estar no mundo, para viver junto àqueles espíritos com os quais fazem parte do meu contexto, da história do meu espírito, e que eu preciso aprender a amá-los. Nos relacionamentos espirituais, nós vamos vencendo as nossas lutas. Portanto, nós temos que entender que quando nós estamos reencarnados, nós temos a vida na Terra, também nós temos a vida do espírito, que se une num só propósito. Então, muitas vezes, eu preciso desenvolver alguns sentimentos para que eu possa dar ânimo à minha vontade, ao meu pensamento, para que eu possa compreender as oportunidades que Deus tem me dado na atual reencarnação. O Evangelho nos convida, numa forma bastante expressiva, purificai, pois, os vossos corações. Não consistais que nele demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Por quê? Porque aqui estamos para reeducar, para reestruturar os nossos pensamentos, para que a gente possa compreender que nós não somos do mundo. Nós voltaremos ao mundo espiritual. Estamos aqui para vencer um planejamento reencarnatório e que precisamos ter muito cuidado com as nossas ações, com aquilo que nós fazemos, até mesmo com a nossa alimentação, para que a gente possa entender que o equilíbrio do nosso espírito está também no equilíbrio da nossa saúde. A saúde, ela tanto é mental quanto ela é uma saúde física, porque quem dirige toda a nossa vida não é o nosso corpo. Portanto, nós precisamos entender que passos nós estamos dando na nossa vida, para que nós possamos alimentar o corpo, mas, acima de tudo, alimentar o espírito. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Esse é um pensamento que nós estamos trazendo de Mateus. Então, nós temos que pensar que todos nós que aqui estamos teremos que nos alimentar, viver para o corpo, alimentar o corpo, mas, acima de tudo, alimentar o nosso espírito. Então, nós temos que entender que aqui estamos temporariamente. Por isso que tudo que nós pudermos fazer de bom para vivenciarmos o bem, aprender a amar, nós vamos caminhando de uma forma tão segura que é como aquela semente que foi lançada dentro de nós já há algum tempo e que agora ela está germinando e dando frutos. Que frutos? O fruto da caridade e da justiça. Aí nós precisamos perguntar o que nós temos produzido. Então, o Evangelho nos disse que nós não podemos julgar para que a gente possa, nas nossas horas de dificuldades, nas nossas dores, nas nossas lutas, que a gente possa elevar o nosso pensamento a Deus por uma evocação mental, para que a gente possa nos alinharmos com todo o bem que o mundo espiritual tem a nos oferecer. Lembrando a todos que nós estamos reencarnados, mas não estamos sozinhos. Nós estamos sendo tutelados dia após dia por aqueles amigos espirituais que ficaram no mundo espiritual, mas eles estão nos auxiliando. Agora, muitas vezes nós nem percebemos. Por que que não percebemos? Porque não damos atenção, até mesmo para as nossas intuições. Então, eu gostaria de dizer aos amigos que estão conosco neste Evangelho, que observe como é que você pensa. Quais são as virtudes que você percebe
que você já conseguiu alcançar. Então, quando o Evangelho aqui nos convida a sermos joviais, ditosos, e essa jovialidade, ela vai nos mostrar uma consciência limpa, sem o personalismo, sem as falsidades, nem a hipocrisia, nós vamos ver que quando nós reconhecemos que nós já libertamos dessas situações, muitas vezes nós iremos perceber a grandeza de que está dentro de nós e que nós passamos a perceber como herdeiros do céu. Isso é grandioso, amigos. No seu lar, suas dificuldades, lembre que você está no mundo para corrigir essas arestas. Lembre que você está no mundo para viver uma nova oportunidade, alinhando os nossos pensamentos com a vontade de Deus, com a vontade divina. Então, nós ainda não temos essas virtudes que gostaríamos de ter, mas estamos a caminho de fazer novas construções, valores expressivos que poderão muito nos ajudar. E aqui no mundo, na Terra, onde nós nos encontramos, enfrentando tantas dificuldades, tantas diversidades, nós somos chamados para conviver e relacionar com esses espíritos de natureza diferentes, para que a gente possa desenvolver em nós outros caracteres, outros valores, para que a gente possa compreender que cada um de nós temos um tempo e cada um de nós estamos num patamar de evolução. Basta saber que até o nosso planejamento reencarnatório, ele se diversifica de acordo com a necessidade de cada um. Porém, Deus nos envia Jesus para nos ensinar o amor, o perdão, mas, acima de tudo, a prática da caridade. E é pela caridade que, muitas vezes, nós vamos abrindo novos horizontes para nós, para que a gente possa compreender a caridade como um dever moral. Este dever, ele impulsiona em nós uma alegria tão grande quando nós somos capazes de servir o nosso irmão. E nenhuma caridade nós temos que viver ou praticá-la de uma forma isolada, insulado. Não. Unicamente no contato com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, é que nós vamos sentir as suas dores, sentir as suas necessidades, sentir as dificuldades que atrofiam a capacidade desse espírito de relacionar com o outro. Portanto, nós estamos no mundo para nos comunicarmos uns com os outros, porque somos um espírito social. Nós não somos um espírito que reencarnamos para viver das alegrias do corpo. O homem no mundo, ele precisa entender que ele não faz parte do mundo. O mundo é um cenário, é um palco, quando nós estamos encenando as nossas cenas mais íntimas do nosso teatro, da nossa existência, da nossa reencarnação, da nossa família. Mas Deus sabe perfeitamente que todos nós precisamos conhecer e conquistar uma felicidade íntima, que é justamente essa harmonia entre a minha forma de pensar e a forma de sentir. E Deus é amor, por isso que ele nos enviou Jesus, porque Jesus, ele vem para nos trazer esse conhecimento de tal forma, quando ele nos fala da porta estreita, mostrando para nós, todos nós, como nós precisamos caminhar com segurança, porque onde é que existe o bem, nós nos fortalecemos. E cada vez que eu vou enfrentando as minhas lutas naturais no caminho a percorrer, nós vamos encontrando pessoas que estendem as mãos para nós, que sorriem para nós, que é como o sol. O sol, ele é como ele irradia para todos nós. Então, cada raio de sol é como se fosse um raio de fé, que nós vamos também nos aquietando
E nós vamos também continuando a nos ligarmos a essa luz bendita que faz parte de toda essa regra áurea que o Cristo veio nos ensinar. Faça ao próximo aquilo que deseja que seja feito. Essa é uma plataforma que o Cristo veio nos mostrar, mostrando também e nos ensinando que todos nós podemos trabalhar em função do outro, do bem. Esse é o período da reencarnação no mundo. E lembrando a cada um que nós vamos buscar na nossa memória tudo aquilo que nós assumimos um compromisso para modificá-la. E aí nós vamos ter também que ser cada dia mais sinceros uns com os outros, para que a gente possa vencer as nossas crises morais que foram de outras reencarnações e agora têm reflexos nesta reencarnação. Então, quando nós temos a sã consciência de tudo isso que passa conosco, do que vimos fazer, nós nos sentimos fortalecidos para que a gente possa refletir, cada dia, cada vez mais, na maneira pelo qual nós estimamos ser tratados por nossos irmãos, quando também tratamos ele sem ofender, mas dentro de um equilíbrio. E aí nós vamos ver que outro convite que Jesus nos fez e que os discípulos também fizeram para Jesus, pedindo que eles ensinassem, é como orar. Quando eu oro pelo outro, eu estou entrando em conexão com Deus para que eu possa vibrar por aquele irmão. Seja aquele que gosto, como aquele que não gosto. Então, quando eu vou orar pelos nossos irmãos, especialmente aqueles que são menos felizes, e por nós mesmos, antes de criticar, nós devemos repensar quem somos, de que forma queremos o bem para o outro, e colocarmos sempre no lugar da pessoa que muitas vezes nós tivemos dificuldades, para que a gente possa ver se no íntimo do nosso coração também não existe um vazio existencial, uma sombra, porque nós precisamos reconhecer dentro de cada um de nós o grau de responsabilidade que cada um deve desenvolver para que ele possa se libertar. Então, amigos, todos nós precisamos de ter um companheiro, um irmão que nos dá força, porque muitas vezes encontramos com adversário que não vai nos dar força, ele vai nos medir a nossa resistência. Então, nós precisamos entender que na vida, todos nós, como homens que estamos no mundo, estamos aqui para aprender. E que outra coisa que eu acho que a gente deve sempre pensar, né, no que Jesus nos ensinou ou nos recomendou, que nós devemos amar os nossos inimigos, porque quando eu passo a amar, eu passo também, eu aprendo a agradecer a quem nos corrige as falhas, porque eles às vezes nos corrigem, e a nossa vaidade é quem não nos faz aceitar, nos traz impedimentos. Então, nós vamos entender que todos nós temos que olhar qual é o caminho, qual é o passo que nós estamos dando para edificar esse reino de Deus em nossas almas. Então, deixo aqui essas reflexões para mostrar para vocês que o mundo é a nossa escola e nós aqui estamos para aprendermos cada dia, cada vez mais. Não que nós estamos aqui para sonhar, mas estamos aqui para fazer, para construir. E isso é muito importante, porque na felicidade, na essência, o que é que nós vamos ser felizes? Quando nós temos uma integração com Jesus. Isso nos dá uma alegria. Quando nós somos capazes de render para Ele tudo aquilo que nós temos recebido e que nós podemos estender as mãos para auxiliar os nossos irmãos. Assim, amigos, eu deixo aqui a nossa súplica, nossas rogativas, lembrando que Jesus ainda é para todos nós o modelo, o guia de maior perfeição que nós temos.
Assim, Jesus, agradecemos a Deus por esse momento, pedindo passe, água fluidificada para todos nós, e que a misericórdia do vosso amor esteja conosco. Um abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.